possa vir aqui ministrar, amém? Glória a Deus. Amém. Amém, igreja, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meninos, obrigado. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom. Nos trouxe até aqui, né? E nós só temos que agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu vou convidar vocês a ficarem em pé e a nós estarmos orando juntos, né? Pela minha vida, para que eu venha falar aqui aquilo que o Senhor quer falar através da minha boca. Que não seja nada de mim mesmo, mas que seja da parte do Senhor. E em nome de Jesus, hoje o Senhor me deu uma palavra bastante forte. E então eu espero que vocês estejam atentos à palavra, que não é minha, mas é do Senhor. E eu confesso que para mim chegar até aqui, trazer essa palavra hoje não foi fácil. Sabe? Então, isso só nos faz pensar que realmente o Senhor quer falar com a igreja, amém? E Ele quer falar todos os cultos, não é só hoje, não. Mas hoje, de maneira especial, eu estava em casa, estava orando, preparando a mensagem, e eu senti na minha carne o peso, né? Então, eu espero que vocês estejam abertos, que o Espírito Santo de Deus tome a frente, para que vocês possam receber essa palavra do trono de Deus, amém? Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor, eu me coloco diante do Teu altar. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou quem eu sou, o Senhor sabe que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer. Mas eu sou Sua filha, sou Sua serva, e o Senhor me trouxe até aqui nesta noite para que eu pudesse estar trazendo essa mensagem que vem direto do trono de Deus para a vida de cada um de nós que aqui estamos. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar. Acampe os Teus anjos ao redor desse lugar. Que nós venhamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, te pedindo e te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Vou tirar meu óculos, porque esse óculos eu só enxergo de longe. De perto eu não enxergo. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho do livro de Isaías 43. E eu vou dar ênfase ao versículo 18 e 19, porque é nesses versículos que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Mas depois eu convido vocês a estar lendo o capítulo todo de Isaías 43, porque o livro de Isaías é maravilhoso, né? Mas nessa noite em especial, nós vamos ficar aqui no 43, o 18 e o 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, e não vivam no passado. Vejam o que estou fazendo, uma coisa nova. Ela já está surgindo, e vocês não o perceberam. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu não sei se vocês já viveram essa experiência de quando nós... eu estou citando esse exemplo, mas é bem para comparar mesmo, né? A experiência de usar um sapato que não cabe mais no nosso pé. E uma roupa também que está apertada, né? Ali no primeiro momento, a gente pode até fazer um esforço, vestir a roupa, calçar o sapato. Mas com o tempo, à medida que o tempo vai passando, e ao longo do dia, ele vai se tornando totalmente desconfortável em nós. E tudo o que a gente mais quer é se livrar disso. E eu estou trazendo esse exemplo aqui, porque isso é apenas um reflexo de coisas que nós fazemos muitas vezes.
Quantas vezes nós tentamos nos encaixar ou manter nas nossas vidas coisas que um dia serviram e que um dia fizeram parte da nossa vida, mas que hoje já não cabem mais e já não condizem mais com o lugar que o Senhor está nos levando. E aí nós olhamos para as nossas vidas e nós vemos o cansaço, vemos a frustração, vemos que as coisas parecem que não fluem e nada acontece na nossa vida e nada anda. Eu não sei se isso é só na minha vida, mas existem momentos que nós sentimos isso, né? Parece que tudo paralisou, parece que tudo está parado, parece que nada está funcionando. Mas nós não entendemos que eles não fluem e não acontecem, porque enquanto nós não abrirmos espaço para o novo, e esse novo não é o meu novo, é o novo de Deus para as nossas vidas, tá? Não tem como entrar. E muitas vezes estamos tão cheios de tudo e que já nos aconteceu, de palavras que recebemos, de situações já vividas, que não existe mais espaço para um novo. E isso é muito perigoso, porque é um momento que nós nos fechamos e não deixamos o Senhor agir na nossa vida. Porque nós pegamos tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que nos frustrou, que nos magoou, que nos trouxe tristeza, e nós nos trancamos para o novo do Senhor. Nós carregamos o passado porque nós temos apego a esse passado. E isso nos traz para um lugar de comparação. E o que o Senhor nos alerta a esquecermos o que passou. Independente de ter sido um passado bom ou ruim, ele ficou para trás. E muitas das vezes a gente vive dos testemunhos bons, das bênçãos que nós recebemos lá no passado. Às vezes nós vivemos do passado, não só de coisas ruins, mas de coisas boas também, né? Mas o Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele não quer nem que a gente venha viver as coisas boas do passado e nem as coisas ruins, mas Ele quer que nós estejamos abertos, para que Ele possa trabalhar em nós, para que Ele possa derramar em nós aquilo que Ele tem de novo para as nossas vidas. Porque é justamente esse passado que nos traz comparação. E isso nos remete muito ao povo, lá quando foi liberto da escravidão lá do Egito. E lembram eles que foram livres, eram libertos, e eles estavam caminhando em direção à terra prometida, a um lugar novo, aonde Deus queria levá-los. Mas a mentalidade deles era uma mentalidade escrava. E quando aquele povo estava ali caminhando no deserto, eles viam milagres, eles viam a provisão do Senhor, eles viam o maná cair dos céus, eles viam os sinais e maravilhas, eles eram direcionados por Deus, mas eles tinham saudades da escravidão. Eles tinham saudade da comida que eles comiam lá atrás. E lá atrás eles comiam cebolas. E eles comiam no tempo em que eram escravos. E eles vivendo aquela novidade toda com o Senhor, ainda assim, eles sentiam saudade do passado. É impressionante como o apego às coisas passadas nos rouba daquilo que o Senhor está fazendo hoje, na minha e na sua vida. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a refletir. Quantas coisas que o Senhor fez lá atrás? Será que Ele não tem nada de novo para fazer para nós agora? Será que nós temos que viver desse passado? De coisas boas, de coisas ruins? E o Senhor está sempre fazendo as coisas novas. E muitas vezes nós realmente não enxergamos isso,
porque os nossos olhos estão no passado. Olha como que a gente tem essa capacidade de ficar preso àquilo que passou, né? E o povo estava mesmo voltando ao passado. E isso traz a comparação e nos leva a algo muito ruim, chamado murmuração. Olha como que é uma cadeia, né? Uma coisa leva a outra, e leva a outra, né? Mas Deus, se nós estivéssemos lá, não estaríamos passando por isso. Antes de me converter, eu não passava por nada disso. E assim é na vida da gente também. Nossa, quando eu não estava na igreja, não tinha problema nenhum, né? Era um problema corriqueiro, mas agora tudo acontece comigo, né? Já pararam para pensar? Porque é assim, né? Tudo é em cima de mim. Por que será, né, que é em cima de mim? Por que será que é em cima de nós? Justamente porque nós estamos servindo a um Deus. Aquele que nos direciona, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, aquele que trata conosco com carinho, que trata com a gente com amor. E Ele quer nos levar a um nível mais alto do que o passado. Ele quer nos levar para o futuro. Ele quer nos encher de coisas novas. Ele quer nos ensinar coisas que ainda nós não sabemos. E isso só acontece, igreja, por conta das lutas. É na dificuldade que nós aprendemos. É nos dias ruins que nós vivemos a maior intimidade com o Senhor. Porque quando está tudo bem, né? Mas quando o calo aperta, aí a gente vai lá, coloca o joelho no chão, clama ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa aquilo que eu não fiz, né? Mas é aí que o Senhor vem e nos ensina, nos pega pela mão e fala: não, é assim, assim, assim. Nos leva de vez em quando para uns desertos. Deserto não é lugar de permanência, a gente sabe, a gente passa, a gente chega lá do outro lado, e quando a gente chega lá do outro lado, a gente sai melhor. A gente chega mais experiente, a gente chega com mais sabedoria, porque no meio daquela luta, muitas coisas nós aprendemos nessa caminhada. Deus, se nós estivermos lá, não estaríamos passando por isso. Antes de me converter, né, eu já tinha lido, eu não passava por isso, antes de obedecer a Deus. Agora que eu estou jejuando, que eu estou lendo mais a Bíblia, que eu estou indo para a igreja, parece que as coisas pioraram. E piora mesmo, gente. Piora mesmo. Quando a gente sai do mundão lá fora e vem para a igreja, piora mesmo. Mas é para ficar bom, não é para ficar ruim. Mas no tempo que eu não era cristão, eu vivia do meu jeito. As coisas eram fáceis. E aí, a igreja, nós tiramos os nossos... e aí, né, quando isso acontece, o que nos leva a isso, né? Quando nós pensamos assim, nós tiramos os olhos do lugar da promessa de Deus. Quando a gente tem esse pensamento, a gente corre o risco de retroceder. Mas nós não podemos. Nós temos que estar com o nosso olhar fixo nas promessas do Senhor. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas a vitória vem também. O outro perigo que vivemos no passado é que as palavras que nós ouvimos de pessoas continuam ecoando dentro de nós e nos definindo quem nós somos. Gente, quantas vezes a gente ouve palavras pesadas, palavras que têm um peso tão grande, né? Às vezes até da própria família, né? Eu conheço muita gente que diz assim: sabe seu filho? Já ouvi gente falar isso. Esse menino aí, não sei não, mas esse menino aí eu acho que não vai dar em nada, porque ele é complicado, ele é difícil. Sabe a sua filha? Então, tem que tomar cuidado com essa menina, porque ela tem tudo para... E essas palavras, elas ficam dentro da gente. E, às vezes, eu digo assim, que até mesmo os nossos pais,
na simplicidade deles, muitas das vezes eles falam, né, principalmente a geração mais antiga, né, os pais eram muito diretos para falar, né, não tinha todo esse jeitinho de hoje. Então, muitas das vezes até os nossos próprios pais lançavam palavras sobre a gente e que aquilo fica dentro de nós, né? Mas isso é muito perigoso. O inimigo, ele não precisa, sabe? Isso aí eu achei muito interessante, quando diz assim, que o inimigo, ele não precisa nos tirar da igreja para vivermos uma vida frustrada. Ele quer, sim, nos convencer de tudo que acontece com os nossos irmãos. Mesmo com a gente, isso não condiz com a nossa identidade, porque somos filhos de Deus. Essa parte diz o seguinte, que o inimigo, ele às vezes não se preocupa de tirar a gente da igreja, mas ele está ali minando a nossa vida. Né? Muitas das vezes ele está eliminando a nossa vida. E aí você chega na igreja e você fala assim, nossa, mas eu estou orando por isso, por aquilo, e nada acontece. Aí chega o irmão com um testemunho daquele tamanho, falando o que aconteceu, o que foi, o que Deus fez. E isso também nos coloca numa situação difícil. Né? Muitas das vezes, dentro da igreja, nós somos minados por aquilo que o inimigo tenta fazer conosco. E isso é algo também que é perigoso, mas que nós temos que estar atentos. Porque quando nós estamos dentro da igreja, a gente acha que nada está acontecendo, alguma coisa está errada. Porque tudo está acontecendo, ou pelo menos teria que estar acontecendo. Mas aonde que está o motivo de não estar acontecendo? Será que é na igreja? Às vezes esse motivo está em nós mesmos. De algo que nós precisamos fazer. De algo que nós precisamos despertar para isso. E o que ele quer é aprisionar a nossa mentalidade. Ele quer nos convencer disso. Né? E a palavra de Deus diz que quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso nós precisamos ter a nossa mente renovada. E essa renovação é só em Cristo que nós vamos achar. Nós não vamos achar em ninguém, em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Nós só vamos achar em Deus. E renovar a nossa mente é um processo diário, é todo dia. Né? Às vezes a gente fala assim, não, mas eu me converti, eu me batizei, eu estou na igreja. Mas eu falo que assim, que a nossa conversão, ela não é para uma vida inteira, a nossa conversão ela é diária. Todo dia que nós levantamos da cama, nós temos que nos converter. Todo dia que nós levantamos da cama, nós temos que colocar a nossa mente em Cristo. Porque é tanta coisa que acontece, é tantas situações que nós vivemos, que muitas das pessoas acabam ficando no caminho. E para que isso não aconteça, a gente tem que estar buscando em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. Buscando no Senhor essa força para a gente chegar lá. Essa força para a gente olhar lá para a cruz e dizer, Senhor, eu vou chegar lá. Mas é um dia de cada vez. É diário. Não é bater no peito e dizer, não, mas eu nasci num lar evangélico, eu vivi a minha vida inteira dentro da igreja. Não. Nós temos que estar atentos a isso. Mas se você está preso ao passado, não tem nada novo para ser vivido, assim como aquele povo no deserto. Eles não conseguiam se enxergar como um povo livre, porque a mente deles ainda estava aprisionada. E saber como o inimigo faz isso comigo e com você, é trazendo à memória aquelas palavras que ouvimos lá atrás. Aí, nós pegamos as ofensas que sofremos, as críticas que ouvimos, as palavras duras que nos trouxeram, e elas estão marcadas em nós. Mas o que nós precisamos ouvir é que Deus está falando com nós. Porque o amor dele, ele cura tudo isso. E ele derruba todas essas mentiras que falaram para nós.
E quando a gente tem esse encontro com o Senhor, quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente começa a conhecer esse Deus, começa a conhecer esse Pai, porque quando eu não era convertida, eu confesso para vocês que meu Deus, ele era muito pequenininho, ele era muito limitado. Tinha um monte de coisa que ele não podia fazer. Mas quando a gente chega na presença dele, a gente vê que ele pode todas as coisas, porque ele é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Então não tem nada que ele não possa fazer, não tem nada que ele não possa resolver, não tem nada que ele não possa curar. Que somos fracos, o Senhor diz. Quando estamos fracos, o Senhor diz, vocês são fortes. Fomos esquecidos e abandonados, e ele diz, eu sou contigo todos os dias da sua vida. O que precisamos ouvir é o que Deus está nos falando. Porque uma vez que nós acessamos essas verdades, isso começa a transformar a nossa forma de pensar e nos enxergar a nossa forma de caminhar. Um filho que sabe que é amado, ele é liberto. E sabe por quê? Porque essas palavras muitas vezes se fazem presente em nossas mentes e dentro de nós. Quais são as causas que nos levam, né, a nós, muitas das vezes, vivermos essa situação? É a raiva, é a falta de perdão, são as mágoas, é a vontade que nós temos de provar que nós não somos aquilo que um dia as pessoas disseram que nós éramos, e por causa do rancor. Então, quando a gente diz que, ali atrás, né, aonde que está o problema? O problema está na igreja? O problema está no pastor? O problema está no quê? O problema está em nós. Porque todas essas coisas que eu li aqui, a raiva, a falta de perdão, as mágoas, a vontade de provar que eu não sou aquilo que disseram um dia que eu era, os rancores, eles estão lá dentro de nós. Eles estão dentro do nosso coração. Eles ocupam um lugar que não é deles. Porque quando nós amontoamos tudo isso no nosso coração, nós não temos espaço para Deus colocar em nós o novo dele. Caminhar para frente, olhar para frente, exige de nós abandonarmos os pesos e muitas vezes abandonar pessoas também. Isso é forte, né, gente? Isso é muito forte. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, mas abandonar pessoas. Mas às vezes é necessário. Existem pessoas que nós temos que nos afastar. Porque são pessoas que trazem toda essa contaminação para a nossa vida. Falar sobre liberar perdão, porque a falta de perdão, ela faz com que nós carreguemos pesos que não são nossos. Não é sobre nós. A ofensa que nós sofremos não fala sobre nós, mas sobre a pessoa que fez. Nós não precisamos pegar isso para a gente, porque isso não pertence a nós. Quem vai responder por isso é a pessoa que fez. Deixarmos para trás o desejo de nos defender e nos justificar. Quando deixamos tudo isso para trás, nos tornamos livres. Livres, amados. Então, é importante que nós deixemos isso tudo para trás e que nós estejamos liberando essas pessoas. E assim teremos as nossas mentes renovadas e passamos a viver. É difícil, mas às vezes a gente tem que liberar. Nós precisamos liberar. É difícil, né? Principalmente quando se fala em perdão, é uma coisa, né? Eu faço tudo, mas perdoar é algo que... Mas quando a gente não tem esse perdão para dar, a gente ora ao Senhor, a gente ora ao Espírito Santo e fala, Senhor, faz em mim, né? Gera em mim esse perdão, para que eu possa liberar. Porque quem está carregando isso tudo somos nós mesmos. Às vezes a pessoa nem sabe daquilo que a gente está vivendo, das nossas dores,
Ele nem sabe, mas nós sabemos. Porque está em nós. Porque dói em nós. E é incrível como a gente também não quer largar isso, né? É impressionante. A gente sabe que a gente precisa disso para ser liberto. Mas eu vejo assim situações de pessoas que estão brigadas uma vida inteira, anos e anos, que não se falam, que não se olham, que não se... E eu falo, Senhor, né? Essas pessoas, elas estão perdendo de viver. Elas estão perdendo, sabe, de serem livres, né? Mas eu falo mesmo, existem perdões que a gente não tem para dar. Mas o Espírito Santo de Deus, quando a gente ora, ele gera em nós esse perdão. Outra coisa que nos apega e gera em nós, e é algo também muito complicado, chama-se comodismo. O Senhor quer fazer coisas novas em nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos assim, não, tá bom assim. Porque lá no passado já foi bem pior, né? Então, agora está melhor. Então, não vamos mexer nisso, vamos deixar assim mesmo. E, às vezes, o Senhor quer melhorar muito isso. Ele quer melhorar muito essa situação. Mas a gente não quer sair do comodismo. A gente tem medo de sair desse comodismo, né? A gente fala assim, não, se mexer, pode piorar. Não, então deixa como está. Não está bom, mas pode melhorar. Porque as portas que o Senhor está abrindo, elas vão muito além daquilo que foi um dia. O medo é algo que nos atinge também. E é melhor deixar assim, porque lá atrás já deu errado. Então, eu vou me contentar com o que eu tenho hoje. E o apego ao passado, ele gera medo. E o medo, amados, ele nos aprisiona numa zona de conforto. Olha quantas palavrinhas, hein? Conforto, comodismo, né? Tantas coisas. É uma cadeia, né? Uma coisa vai levando para outra. E, mais uma vez, nos impede de vivermos o novo do Senhor. Amados, nós não podemos deixar que as experiências lá de trás nos impeçam de caminhar para um novo. Muitas coisas dão erradas, mas isso também é muito importante para que venhamos aprender e fazer diferente daquilo. E reconhecer que as portas que o Senhor está abrindo em nossas vidas, Ele vai fazer. Ele já está fazendo. E precisamos reconhecer. Ou então, existe algo roubando os nossos olhos de enxergar aquilo que está na nossa frente. Talvez nós estejamos caminhando, mas os nossos olhos estejam olhando para todos os lugares e procurando pelas pessoas e tentando trazê-las de volta para a nossa vida. Talvez estamos muito focados no que as pessoas estão falando e esquecendo de olhar para frente. Né? Às vezes a gente foca muito no que as pessoas estão falando da gente, naquilo que elas acham da gente, né? E as pessoas acham mesmo, elas falam mesmo, porque fulano é assim, não, porque fulano é assado. Mas não importa, a gente tem que focar no nosso alvo, naquilo que a gente está buscando em Deus. Então, possamos receber as portas que o Senhor tem aberto em nossas vidas. E se existe algo no Senhor que é maravilhoso, é que o nosso Deus é um Deus de novidades. O nosso Deus não é um Deus de mesmice. O nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus é um Deus que Ele vai muito além daquilo que a gente espera. Às vezes a gente está sonhando com algo, mas o que Ele tem é muito maior do que aquilo. Eu acredito que muitos de vocês, eu acho que todos, já receberam presentes de Deus, né? Algo que a gente nem estava esperando, que nem fazia parte dos nossos planos, que estava totalmente distante da nossa possibilidade, estava totalmente distante daquilo que nós temos. E o Senhor vem e nos presenteia com coisas maravilhosas.
E a pergunta que o Senhor me faz que o Senhor nos faz nessa noite, porque é para vocês e para mim. Quais as pessoas que nós temos que deixar para trás essa noite? É um momento de refletir. Existem pessoas que nós temos que deixar para trás? Existem situações que nós temos que resolver nessa noite? E voltar lá para aquela listinha que eu li agora há pouco. E dizer, Senhor, eu preciso liberar isso tudo aqui, porque a conta está alta. Mas eu sei que também, Senhor, que se eu não liberar, eu vou ficar estagnada, eu não vou sair do lugar. Se eu não liberar, Senhor, eu vou continuar cheia de todos esses sentimentos aí. E não vai ter lugar para o Senhor habitar no meu coração com o novo do Senhor. Quais são as situações e circunstâncias que nós temos que soltar nessa noite? Quais são os projetos que você e eu tentamos? Não deram certo. E não vai dar. Sabe por quê? Porque eles não estão alinhados à vontade do Senhor para as nossas vidas. E quando isso acontece, o Senhor está nos livrando. Ele não só está nos dizendo não, mas Ele está nos livrando de algo pior. Quantas pessoas precisam deixar para trás para que o Senhor possa te apresentar pessoas novas que vão caminhar e somar com você? Às vezes nós caminhamos com pessoas que não têm nada para oferecer. Muito pelo contrário, só sugam a nossa vida, só minam a nossa vida. E isso nos impede do Senhor colocar pessoas que Ele tem preparado para caminhar com a gente, para chorar com a gente, para sorrir com a gente. Quais pesos e quais culpas, quais mágoas e ressentimentos você precisa deixar para trás? E abraçar a liberdade e o perdão que o Senhor nos dá. O Senhor, Ele já te perdoou. E nessa noite Ele diz para você, se decida, amado, e deixe tudo para trás. Pega essa palavra e mastiga bastante, tritura bem. E leva lá para o fundo do seu coração, para o fundo da sua alma. E se tiver algo que você tem que estar entregando no altar do Senhor nesta noite, que você o faça. Porque grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor tem coisas que nós nem imaginamos. Em todas as áreas da nossa vida. Na área financeira, na área sentimental, na emocional. Todas as áreas Ele tem para acrescentar em nós. Mas às vezes nós só temos tempo para remoer todo esse peso que vem lá de trás. Às vezes vem da nossa infância, da nossa juventude, de relacionamentos que nós tivemos e não deu em nada, relacionamentos que nos trouxe tristeza, amarguras, que só fez nos consumir. Mas, nessa noite o Senhor está dizendo, se esvazia disso tudo. Se esvazia disso tudo. E deixa eu entrar com o novo. Com o novo que eu tenho para cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus, igreja. Que vocês possam estar meditando nessa palavra. Se tem alguma coisa que, claro, sempre tem algo que não foi falado, mas se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade de perdoar,
Se você tem alguma dificuldade de passar por cima de algo que fizeram para a sua vida, de palavras que foram lançadas. E às vezes, assim como eu falei, né? Às vezes isso está dentro da família. Às vezes não está nem nas pessoas de fora, mas está dentro da nossa família, dentro da nossa casa. O Senhor te chama nessa noite para que você possa ser liberto, para que você possa ser curado, que você possa ser sarado, que você possa ser esvaziado de toda essa dor, de toda essa angústia e se abrir para o novo do Senhor. E se abrir para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele tem para cada um de nós. Ele tem um chamado para a minha e para a sua vida. Ele tem algo precioso para colocar nas nossas mãos. Mas nós precisamos nos esvaziar. Ele quer nos usar, Ele quer nos levar por caminhos que a gente nem imagina. Ele quer entregar nas nossas mãos dons que Ele tem separado para nós desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Mas nós precisamos ser pessoas melhores. Nós precisamos nos render com tudo aquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos que o Senhor trate conosco. Nós precisamos de um tempo novo. A vinda do Senhor, ela está próxima. Nós temos visto isso em todas, nas mínimas e nas máximas coisas. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo que a vinda do Senhor está cada dia mais próxima. E nós precisamos nos acertar. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer. Nós precisamos ser limpos, livres, libertos. Nós precisamos não ser como aquele povo lá do Egito, que quando saiu só olhava para trás e sentia saudade do tempo da escravidão. Não. O Senhor nos leva para um tempo de liberdade. O Senhor nos leva para um tempo novo. O Senhor nos leva para um tempo onde nós, como igreja de Cristo, temos que sair das quatro paredes e levar a palavra de salvação e levar o nosso testemunho. E para a gente levar o nosso testemunho, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu vou sair, eu vou falar o quê? Conta seu testemunho, amados, porque todos nós temos um testemunho para contar. Todos nós temos algo que o Senhor fez nas nossas vidas que vai ajudar, que vai fortalecer aquele que está lá fora, que está na faculdade, que está no nosso trabalho, o nosso vizinho, que vai ajudar eles a enxergarem e dizer: eu quero esse Deus, porque eu quero sentir o que essa pessoa sentiu. Eu quero ter a minha história para poder contar. Eu quero ter o meu testemunho para poder compartilhar. Mas para isso, nós precisamos começar daqui, nos esvaziando. Entregando diante do altar do Senhor as nossas dificuldades. Nos rendendo. Sabe? É nos render mesmo. É nos rasgar diante do altar do Senhor. Nós não podemos, nós temos a oportunidade de perdoar pessoas. Nós temos a oportunidade. Gente, nós temos visto pessoas indo embora, pessoas sendo recolhidas. E muitas das vezes, as pessoas têm uma diferença com aquela pessoa, mas ela não conseguiu se acertar. Olha, gente, eu falo para vocês, isso é terrível. Porque quando isso acontece, isso se transforma, sabe no quê? Em remorso. E remorso é algo muito pesado. Então, se hoje você tem alguma pessoa que você precisa perdoar, perdoa. Procura, perdoa, porque às vezes a pessoa nem sabe o mal que ela está causando para você. Mas você está doente, você está adoecendo por causa dessa palavra, por causa dessa rejeição, por causa dessa comparação.
Então, eu encorajo vocês, amados, a estar se acertando, a estar se derramando diante do altar de Deus. Amém? Se essa palavra falou com vocês, se você está sentindo no seu coração que você precisa vir aqui à frente para que a gente possa estar orando com vocês, façam isso. Não percam a oportunidade. Vocês vão ter tempo de pensar, de refletir ao longo da semana, ao longo dos dias. Mas se o Senhor te incomodar aí no seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar com vocês. Amém?